Olá, turminha, tudo bom? Dando continuidade aos nossos estudos, ainda de forma remota, ainda à distância, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no capítulo 3, no nosso livro didático, que tem como tema orientação e localização no espaço geográfico. É uma temática de suma importância, tanto para vocês que estão chegando agora no Fundamental 2, estão no 6º ano, porque é um conteúdo que é de extrema importância para as séries seguintes, né? Além para a nossa própria vivência, a questão de orientação e localização no espaço geográfico. Assunto esse que nós vimos, espaço geográfico, em outras videoaulas. Então, esse conteúdo que nós iniciamos no segundo bimestre, ele no livro se encontra na página 34, que nós vimos da página 34 até a página 36. Hoje, no terceiro bimestre, nós vamos dar continuidade a partir da página 37. Mas nesta videoaula eu vou fazer uma pequena introdução, uma pequena recapitulação do que nós já estudamos a respeito de orientação e localização do espaço geográfico. Ok? O que é que nós já estudamos, Alisson? No início do capítulo 3, ele vai trazer a importância do termo orientação e a importância que nós precisamos ter no espaço geográfico de se localizar, né? Então, essa essencial importância para o contexto humano, eles desde a origem dos próprios seres humanos, né, dos primeiros ancestrais. Então, desde a origem humana, né, os seres humanos sempre precisaram buscar meios para se orientar no espaço geográfico, né? E aí, no início do capítulo, ele vai retratar de alguns instrumentos que nós utilizamos até os dias de hoje, né? Como mapas, o GPS, que é um dos meios, instrumentos mais utilizados para termos de orientação e localização no espaço geográfico, principalmente em grandes cidades, em grandes metrópoles, mas que nos períodos anteriores, a bússola, o astrolábio, os mapas, principalmente no século XV, no período das grandes navegações, era muito importante para esse contexto de orientação e de sua localização no espaço geográfico. E além desses instrumentos e da importância do termo orientação, um outro ponto que nós estudamos no segundo bimestre, que faz parte desse capítulo 3, que é onde nós estamos dando continuidade, foi a respeito dos pontos de orientação, né? Eu trouxe principalmente esses dois, né, que cabe a gente ressaltar aqui junto com a Rosa dos Ventos, mas que esses dois é de extrema importância nesse momento inicial, né, que são os pontos colaterais, né, que nós vimos que os pontos colaterais ele é dividido entre norte, leste e oeste, além do sul, né? Então, esses 4 pontos colaterais, norte, sul, no caso na minha direita, leste, e na minha esquerda, oeste, são os pontos colaterais, né? Eu fiz uma pequena introdução, até mesmo no período ainda em sala de aula, que a nossa cabeça seria o norte. Os nossos pés seriam o quê? O sul. E o leste, na posição que eu estou aqui, seria a minha direita, que eu acredito que deva ser a esquerda de vocês, e a minha esquerda, que eu acredito que deva ser a direita de vocês, seria o quê? O oeste. Então, lembrando, pontos colaterais: norte, sul, leste, que é a minha direita, e oeste, que é a minha esquerda, certo? É um dos pontos de orientação que nós estudamos no segundo bimestre. Além dos pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, existem os pontos também subcolaterais, né? Que aí nós vemos aqui na imagem que é uma outra nomenclatura. Além dos pontos colaterais, existe o noroeste, o nordeste, o sudeste e o sudoeste. E aí ainda existe a Rosa dos Ventos, que é uma outra nomenclatura que nós vimos também no segundo bimestre, que nós vamos reforçar sobre ela um pouco mais adiante, ok? Então, esse primeiro slide foi o que nós já estudamos. Qual a importância da orientação, né? Que isso, na verdade, foi desde os primeiros seres humanos. Os seres humanos sempre buscaram meios para se orientar no espaço geográfico. Instrumentos: o astrolábio, a bússola, mapas. Hoje a gente utiliza muito o GPS, né? Mas existem outros instrumentos também de localização. E os pontos de orientação, que são os pontos colaterais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos subcolaterais, né? Que junto com norte, sul, leste, oeste, existe o noroeste, o nordeste, o sudoeste e o sudeste, né? Além da Rosa dos Ventos, que traz uma nomenclatura ainda maior, ok? Isso, fazendo um pequeno resumo, foi o que nós já estudamos no segundo bimestre. Aqui nós vamos ver a localização no espaço geográfico.
Hoje eu vou falar muito sobre linhas imaginárias, né? Localização no espaço geográfico. Nós já vimos que é importante para todos os seres humanos. Isso não é de hoje, isso é desde o período da origem da humanidade, né? Então os pontos de orientação, eles indicam as direções e a localização que o indivíduo vai se locomover, se mover. E aí, dentro desses pontos de orientação, existem as linhas imaginárias, né? São algumas linhas imaginárias que nós vamos estudar aqui. A primeira, que eu quero que vocês possam compreender, é os meridianos e os paralelos, né? Observem aqui o nosso slide. Vamos começar pelo meridiano, que no meu caso aqui é a minha esquerda, e vocês devem ser à direita. A respeito dos meridianos, elas são linhas o quê? Verticais, ok? E aí essas linhas verticais, elas dividem a Terra em oeste e leste. Meridianos são linhas o quê? Verticais, que dividem o planeta Terra em oeste e leste. Já os paralelos, né? Vocês veem essa imagem aí no slide. Elas são linhas imaginárias, mas de forma o quê? Horizontais, ok? Entre essas linhas horizontais, ela vai dividir o planeta Terra em quê? Norte e sul, ok? Novamente, dois tipos de linhas imaginárias, que é essa primeira aqui do slide. É os meridianos e os paralelos. Os meridianos, eles vão dividir o planeta Terra em o quê? Em oeste e leste. E aí, dentro dessa divisão, ele vai fazer 180 graus, né? Que essa divisão, em outras palavras, vai ser determinada pelo meridiano de Greenwich, que eu vou já explicar aqui para vocês. Então, meridianos divide a Terra em oeste e leste e faz 180 graus, ok? E que divide em oeste e leste, para que eu já comentei. Já os paralelos, né, especificamente, ele vai dividir o planeta em 90 graus, faz a circulação de 90 graus. E aí os paralelos, a sua divisão do planeta Terra são em linhas o quê? Horizontais, ok? Em vez de ser linhas, como a gente gosta de dizer, em pé, elas são linhas o quê? Deitadas, né? E aí essas linhas horizontais, elas dividem o planeta em norte e sul, né? Que a sua principal referência é a linha do Equador. Vocês podem achar um pouco complicado nesse início, mas aos poucos, no decorrer dos estudos, nós vamos familiarizando com esses nomes e esses formatos. Meridianos, para ver se facilita, são linhas o quê? Em pés, né? Para facilitar o nosso vocábulo. Em outras palavras, são linhas verticais. Divide o planeta em o quê? Oeste e leste, né? E a sua marca de referência é o meridiano de Greenwich, que faz 180 graus. Já os paralelos são linhas, como a gente chama, no nosso vocábulo, deitadas, né? Em outras palavras, horizontais, que divide o planeta entre norte e sul e marca 90 graus com referência à linha do Equador. Da continuidade. Aqui é a divisão do nosso planeta Terra, né? A divisão regional e regionais especificamente, mas com as suas linhas imaginárias. Aqui eu trago duas linhas imaginárias, que eu já falei até um pouco sobre elas no slide anterior, né? Mas só que nesse slide eu apontei principalmente meridianos e paralelos. Nesta linha imaginária, nessas linhas imaginárias, eu trago duas para nossa compreensão. É o meridiano de Greenwich e a linha do Equador, né? O meridiano de Greenwich, como vocês podem ver aí no nosso slide, ele é essa linha que está mesmo no centro do planeta Terra, de forma vertical. Em outras palavras, em pé, ok? Essa é a linha imaginária do meridiano de Greenwich. E como nós vemos aqui, ela vai dividir o planeta em oeste e leste, ok? Já a linha do Equador é essa linha, né, que a gente pode dizer que ela está o quê? Deitada, que em outras palavras é a linha horizontal, né? Então, a linha do Equador ela vai dividir o planeta em norte e sul, né? Então vejam que aqui não tem nenhuma dificuldade. Meridiano de Greenwich, essa linha que está em pé, vertical, ela faz 180 graus, certo? Já a linha do Equador é essa linha que está o quê? Deitada, reta, especificamente. Ambas estão, né? Mas só que a linha do Equador está de forma horizontal, fazendo 90 graus e dividindo o planeta em norte e sul, ok?
Aqui eu acredito que facilita um pouco mais a compreensão de vocês. E aí, a partir dessa divisão, é que vai ter os paralelos e os meridianos. Os paralelos de forma vertical, né, em pé. Aliás, desculpa, os paralelos de forma horizontal, deitada. E os meridianos é que vão estar de forma o quê? Mais especificamente verticais, em pé. Certo? Pronto. Aqui novamente uma explicação a respeito das linhas imaginárias da linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Lembrando, meridiano de Greenwich é essa linha que está em pé, ok? Dentro do nosso vocábulo. E a linha do Equador seria essa que está deitada, ok? Pronto, aqui eu trago mais outra imagem que facilita a nossa compreensão sobre as linhas imaginárias do planeta Terra. Né? Vejam que essa linha que está, entre aspas, em pé, seria o que? A linha que vai denominar o meridiano de Greenwich. Vejamos que ela vai fazer parte, né? Ela vai estar em referência com 3 continentes. Né? Aqui na parte norte, na parte de baixo, inferior, ela faz parte do continente da Antártida, praticamente no centro do globo, né, da nossa imagem. Ela vai cortar, ela vai fazer parte também do continente africano, né, e também no continente europeu. Isso o meridiano de Greenwich, essa linha que está no nosso vocábulo em pé, ok? Já a linha do Equador, se vocês observarem direitinho a imagem, que essa linha que está deitada, ok? Ela passa pelo Brasil, né, aqui pela América do Sul especificamente. Ela também vai cortar, né, o continente africano e ela vai passar também pelo continente asiático, ok? Lembrando que o meridiano de Greenwich ele vai dividir o planeta em oeste e leste, e a linha do Equador vai dividir o planeta em norte e sul. Então vejam a importância dos pontos de orientação que nós estudamos lá no segundo bimestre, esses pontos colaterais, né? Essa divisãozinha aqui, que é bem simples, norte, sul, leste, oeste, né? Porque no caso aqui a minha direita e a esquerda confundo com a de vocês, são pontos essenciais para a gente compreender essas linhas imaginárias de localização do espaço geográfico, tanto dos meridianos como dos paralelos. Lembrando que os meridianos são linhas verticais em pé e os paralelos são horizontais deitadas, como essa outra divisão aqui, em linha do Equador e o meridiano de Greenwich. Deixa eu ver se tem mais alguma. E para a gente concluir, a questão de latitude e longitude, né? A latitude é a distância em graus, né, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então ela vai fazer 90 pontos, né, 90 graus especificamente, desculpa. Influencia, né, a latitude principalmente na questão do clima e as diferenças. Ela vai contextualizar as diferenças que ocorrem de um local para outro em relação às temperaturas, né? Então a latitude, mais especificamente, ela vai fazer referência à linha do Equador. Em outras palavras, a latitude seria essa que está de forma deitada, né? A gente pode classificar assim no nosso vocábulo. E a longitude, ela vai fazer referência à distância de qualquer ponto da esfera terrestre, da superfície terrestre, em relação ao meridiano de Greenwich, que, em outras palavras, vai fazer 180 graus. Ok? Então, essas linhas imaginárias, elas são de suma importância para a nossa compreensão e orientação dentro do espaço geográfico, que necessita de instrumentos, né, como a gente já viu nas videoaulas anteriores, e que essas linhas imaginárias, como latitude e longitude, que influencia no clima, na temperatura, né, essas outras linhas imaginárias, né, como o ciclo polar, que a gente não comentou, o trópico de Câncer, o círculo polar Antártico, entre outros, são linhas que vai favorecer a nossa orientação e localização no espaço geográfico, e que, para nossa compreensão delas, né, entre elas a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, a nossa compreensão dos pontos de orientação lá do segundo bimestre, os pontos colaterais, os subcolaterais, a rosa dos ventos, para nossa compreensão maior sobre essa temática, ok? Espero que tenha ficado alguma coisa e até a nossa próxima